Hoje é manchete de vários jornais, dos grandes jornais de circulação nacional, o evento realizado pelo Ministério Público Federal, uma cerimônia na realidade, para devolver à Petrobras 653 milhões de reais e 900 mil referentes à recuperação da investigação judicial da Lava Jato. Esse, segundo o Ministério Público Federal, é a maior quantia já devolvida em razão de uma operação policial, judicial, como é o caso da Lava Jato. E diz o Ministério Público que a devolução foi possível por meio de acordos de colaboração e leniência da Lava Jato, como os firmados com Odebrecht e Andrade Gutierrez. E a Procuradoria utiliza a recuperação dos valores como um argumento a favor dos acordos que são criticados por partes dos profissionais do direito e da sociedade civil. O total já de devolução com a Operação Lava Jato à Petrobras é de 1.475 bilhões de reais. Uma quantia, claro, que a primeira lida e a primeira divulgada parece muito grande e expressiva, e é uma quantia expressiva. Mas eu tenho que fazer um exercício matemático aqui com vossas excelências e com a população que nos ouve através dos veículos de comunicação do Senado e das redes sociais. Então, o total de recursos devolvido à Petrobras pelo Ministério Público Federal é de 1.400 bilhões de reais. Eu gostaria só de chamar a atenção para os investimentos feitos pela empresa Petrobras entre 2010 e 2014. Foi o primeiro mandato da presidenta Dilma. Só nesse período, a Petrobras investiu 462 bilhões de reais. 462 bilhões de reais. Então, trata-se de um investimento que é de 400 vezes aquilo que foi devolvido e cantado em verso e prosa pelo Ministério Público Federal à Petrobras, dizendo que foi recurso desviado e, portanto, a Operação Lava Jato recupera. Eu vou ler de novo as grandezas. O que foi investido pela Petrobras em 4 anos do governo da presidenta Dilma foram 462 bilhões de reais. 400 vezes mais que a devolução que o Ministério Público faz agora, dizendo que é causa dos desvios dos recursos. E aí nós temos que ver o Ministério Público Federal fazer festa, fazer cerimônia, divulgar pela imprensa que está devolvendo à Petrobras 1,4 bilhão. A Petrobras perdeu por causa deles, do Ministério Público Federal, da Operação Lava Jato, da forma como eles conduziram, da falta de responsabilidade deles, 10 vezes mais do que eles estão devolvendo. Eu gostaria de saber o que o Ministério Público Federal tem a dizer a respeito disso. O que o Judiciário tem a dizer a respeito disso. O que os que estão na Operação Lava Jato têm a dizer a respeito disso. Então, os senhores causam um prejuízo de 140 bilhões de reais, a maior empresa brasileira, para devolver 1.400 bilhão? Que matemática é essa? Que jogo de ganha é esse? Como é que os senhores fazem uma coisa dessas? Eu pediria a Vossa Excelência que retornasse o tempo que eu vou usar numa parte a senadora Gleisi no seu pronunciamento. Senadora Gleisi, estou ouvindo com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência. E é lamentável que o seu partido, não só a senhora, mas a senhora é a presidente do PT, tem coragem de vir à tribuna, de usar os meios de comunicação para tentar justificar o injustificável. Então, Vossa Excelência coloca números aí que só foram retomados pela Lava Jato, no seu total até agora, 1.400 bilhão, né? E que, em função das mudanças, a Petrobras perdeu cento e tantos bilhões de reais.
Lamentavelmente, esses 1 bilhão e 400 milhões foi o montante que a Operação Lava Jato, que o juiz Sérgio Moro conseguiu trazer de volta para os brasileiros, né? Agora, talvez isso represente que a operação de aporte dos valores da Petrobras, das empresas nacionais pelo PT, foi tão bem feito que até agora só chegaram nos 1 bilhão e 400, mas vão continuar. Então, outros valores, com certeza, serão recuperados. Com relação à questão da Petrobras não ter mais a participação obrigatória dos 30% nas operações de exploração de petróleo, lamentavelmente, a Petrobras chegou numa situação que ela não tinha condições de fazer obrigatoriamente esse aporte. Mas em nenhum momento foi dito que a Petrobras não pode, em querendo participar em qualquer poço, não com 30%, a 40%, até 100%, se ela tiver capital e tiver achar que aquele poço é vantajoso para isso. Ninguém tirou da Petrobras, só tiramos o engessamento que foi colocado pelo seu governo, no sentido de que, pela obrigatoriedade da Petrobras, ela não poderia mais sair os leilões, porque ela não tinha capacidade de investimento. No último leilão, tiveram até que abrir, se não me falha a memória, 10% dos 30% para poder fechar o consórcio para que houvesse o leilão. Quanto à situação da Petrobras, econômica e financeira, a Petrobras, quando o governo Temer assumiu, tinha a sua ação valorizada em R$ 6,00. Era o valor da ação da Petrobras. Hoje está valendo 15. Então, alguma coisa é diferente do discurso que Vossa Excelência está pronunciando aí. E é importante também que todas as alterações que foram aqui aprovadas pelo Senado foram aprovadas com a análise e discussão de todos. Todos tiveram a oportunidade de discutir os projetos. Inclusive, esse projeto que liberou a Petrobras dos 30% é de autoria do senador Serra. Senador Serra, que já foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, senador, e que todos nós conhecemos a sua expertise na área econômica. Então, quando ele fez isso, ele fez consciente de que estava tirando as amarras da Petrobras para que pudesse atrair investimento para o nosso país. Então, eu acredito que os membros do seu partido deveriam, como devem estar fazendo, fazer um meia-culpa e procurar voltar à atividade com uma outra face para a sociedade brasileira. Não adianta vocês virem para a tribuna para querer descaracterizar aquilo que está sendo feito, porque vocês não podem defender aquilo que fizeram. Muito obrigado. Senador Flexa Ribeiro, eu admiro a sua disposição em defender o indefensável aqui em relação a patrimônio nacional e soberania. Eu volto a dizer, vocês mexeram numa pequena parte do modelo de partilha na questão do pré-sal.